1. O conceito de direito pode ser entendido como um conjunto de normas que regulam as relações sociais, garantindo a ordem e a justiça no convívio entre os indivíduos. Certo. O conceito de direito frequentemente é definido como um conjunto de normas e princípios que tem o objetivo de regular as relações sociais, garantindo a ordem, a justiça e a convivência pacífica entre os indivíduos. Essa definição abrange o caráter normativo e a função essencial do direito na organização e pacificação das relações humanas em sociedade. Além disso, reflete o papel do direito como instrumento de equilíbrio entre direitos e deveres, promovendo justiça e segurança jurídica. 2. A moral é um conjunto de normas e valores que regulam o comportamento dos indivíduos, enquanto o direito é uma estrutura normativa impessoal e coercitiva. Certo. A moral é um conjunto de normas, valores e princípios que orientam o comportamento humano com base em convicções pessoais e culturais, sem caráter coercitivo formal. Em contrapartida, o direito é uma estrutura normativa criada e aplicada pelo Estado, com caráter impessoal e coercitivo, ou seja, suas normas são obrigatórias e podem ser impostas por meio de sanções. Enquanto a moral está ligada à consciência individual e à ética, o direito tem como objetivo regular as relações sociais de forma objetiva, garantindo a ordem e a justiça por meio de instrumentos legais. 3. As fontes do direito são os meios pelos quais as normas jurídicas se originam, incluindo a lei, a jurisprudência, os costumes e a doutrina. Certo. As fontes do direito referem-se aos meios pelos quais as normas jurídicas se originam e se manifestam. Elas incluem: lei é a fonte primária do direito, composta por normas escritas elaboradas pelo poder legislativo. Jurisprudência refere-se às decisões reiteradas dos tribunais sobre casos semelhantes, podendo orientar a aplicação do direito. Costumes são práticas e comportamentos reiterados que, ao longo do tempo, adquirem aceitação social como normas jurídicas. Doutrina representa os estudos, análises e interpretações dos juristas que influenciam a compreensão e a aplicação do direito. Essas fontes, juntas, formam o alicerce para a criação, interpretação e aplicação das normas jurídicas em um ordenamento jurídico. 4. Os fundamentos do direito são os princípios e valores que sustentam e justificam a criação e a aplicação das normas jurídicas, como a dignidade da pessoa humana e a igualdade. Certo. Os fundamentos do direito são os princípios e valores essenciais que servem de base para a criação, interpretação e aplicação das normas jurídicas. Eles conferem legitimidade ao ordenamento jurídico, guiando para a promoção da justiça e da ordem social. Entre os principais fundamentos do direito, destacam-se: dignidade da pessoa humana, considerada um pilar fundamental, garante o respeito e a proteção da condição humana em todas as suas dimensões. Igualdade pressupõe o tratamento equitativo de todos perante a lei, promovendo justiça e inclusão. Liberdade, solidariedade e segurança também são valores frequentemente associados ao ordenamento jurídico. Esses fundamentos refletem os ideais de convivência e justiça, orientando tanto os legisladores quanto os aplicadores do direito. 5. As normas jurídicas não possuem a função de ordenar ou prescrever comportamentos, mas apenas de refletir a moral da sociedade. Errado. As normas jurídicas possuem como função principal ordenar, prescrever e regular comportamentos, estabelecendo direitos e deveres para garantir a convivência harmônica e a justiça na sociedade. Embora possam refletir os valores morais da sociedade, o direito vai além da moral, pois se fundamenta em normas impostas pelo Estado com caráter obrigatório e coercitivo. A moral é subjetiva e depende da consciência individual ou dos costumes culturais, enquanto as normas jurídicas são objetivas, formais e garantidas por mecanismos de sanção. Portanto, dizer que as normas jurídicas apenas refletem a moral e não ordenam comportamentos é equivocado, pois elas possuem um papel ativo na organização da vida social. 6. A norma jurídica possui caráter geral, abstrato e imperativo, regulando a conduta dos indivíduos dentro de uma sociedade. Certo.
A norma jurídica é caracterizada por sua generalidade, abstração e imperatividade, sendo essencial para regular a conduta dos indivíduos em sociedade. Caráter geral. As normas jurídicas se aplicam a todos os indivíduos que se enquadrem nas condições especificadas, sem direcionamento a casos particulares. Caráter abstrato. As normas não regulam situações concretas diretamente, mas sim hipóteses genéricas que podem ocorrer. Caráter imperativo. As normas impõem obrigações, proíbem ou permitem comportamentos, e sua observância é garantida por mecanismos coercitivos do Estado. 7. A função principal da norma jurídica é a de regular as relações sociais, estabelecendo deveres e direitos entre as partes. Certo. A função principal da norma jurídica é organizar e regular as relações sociais, promovendo a convivência harmoniosa, a justiça e a ordem na sociedade. Para isso, as normas jurídicas estabelecem deveres, obrigações impostas aos indivíduos ou grupos para garantir o cumprimento de condutas necessárias ao bem comum. Direitos, garantias conferidas aos indivíduos para proteger seus interesses e promover sua dignidade e liberdade. Essa regulação busca equilibrar interesses individuais e coletivos, criando um ambiente social estável e previsível, no qual as pessoas podem interagir com segurança e confiança. Além disso, a norma jurídica se diferencia por seu caráter coercitivo, garantindo sua observância mediante sanções aplicadas pelo Estado. 8. A interpretação da norma jurídica visa descobrir o sentido e alcance das leis, considerando o contexto individual e as intenções do legislador. Errado. A interpretação da norma jurídica visa descobrir o sentido e alcance das leis, mas não se limita ao contexto individual. O que se considera é o contexto geral em que a norma foi criada, que inclui o ordenamento jurídico como um todo, a finalidade da norma, o histórico legislativo, a realidade social e as intenções do legislador. Portanto, a interpretação deve ser feita considerando o contexto geral da norma e não apenas o individual. Isso garante que a norma seja aplicada de maneira coerente e eficaz, levando em conta todos os fatores que influenciaram sua criação e os objetivos que ela visa atingir. 9. A integração da norma jurídica é a prática de esvaziar lacunas ou omissões na legislação, aplicando normas gerais ou princípios. Errado. A integração da norma jurídica refere-se ao processo de preencher lacunas ou omissões na legislação, e não de esvaziar essas lacunas. O termo esvaziar está incorreto nesse contexto, pois ele sugere a eliminação ou desconsideração das lacunas, o que não é o objetivo da integração. A verdadeira função da integração é justamente aplicar normas gerais, princípios ou até analogia para resolver casos em que a legislação é omissa, ou seja, quando não há uma norma específica que trate de determinada situação. Dessa forma, busca-se preencher essas lacunas de maneira justa e eficaz, de acordo com o ordenamento jurídico existente. 10. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não possui relevância no sistema jurídico, sendo apenas uma norma de transição. Errado. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LIND, atualmente a Lei nº 13.655/2018, possui grande relevância no sistema jurídico brasileiro, pois estabelece princípios e diretrizes para a interpretação e aplicação das normas no ordenamento jurídico, especialmente em casos de lacunas ou omissões. Ela não se restringe a uma norma de transição, mas orienta a aplicação das leis e a atuação dos operadores do direito. A LIND define princípios importantes, como a segurança jurídica, a razoabilidade, a proporcionalidade e a preservação dos direitos adquiridos, além de estabelecer normas para a adaptação de normas infraconstitucionais ao contexto social e político do momento. Dessa forma, ela desempenha papel fundamental na harmonização e estabilidade do sistema jurídico, sendo aplicável de forma permanente, e não apenas como uma norma de transição. 11. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece regras para a aplicação das normas, orientando os juízes sobre a interpretação e a integração das normas jurídicas. Certo. A LINDB introduz princípios como a segurança jurídica, a razão de igualdade,
e a necessidade de preservar os direitos adquiridos, e também estabelece diretrizes para a aplicação das normas de forma coerente e adaptada às circunstâncias do momento. Além disso, ela tem um papel importante ao guiar a integração das normas através da analogia, dos princípios gerais do direito e das normas de direito comparado. 12. O direito é considerado um fenômeno social, que regula comportamentos e garante a convivência pacífica entre os indivíduos. Certo. O direito é, de fato, considerado um fenômeno social, pois surge e se desenvolve a partir das necessidades e relações dentro da sociedade. Ele tem a função de regular os comportamentos dos indivíduos e estabelecer normas que garantam a convivência harmoniosa e pacífica entre as pessoas. Ao regular essas interações, o direito busca assegurar que os direitos de todos sejam respeitados, prevenindo conflitos e promovendo justiça e ordem social. Portanto, o direito é essencial para a organização das sociedades, estabelecendo regras que todos devem seguir para viver em harmonia. 13. A moral é uma norma jurídica e, por isso, é imposta pelo Estado, podendo resultar em sanções se não for observada. Errado. A moral e o direito são conceitos distintos. A moral refere-se a um conjunto de normas, valores e princípios que orientam o comportamento individual e coletivo com base em convicções éticas e culturais. Ela não é imposta pelo Estado, mas sim por uma consciência social ou individual. Diferentemente das normas jurídicas, a moral não tem caráter coercitivo, ou seja, não resulta em sanções legais se não for observada. As normas jurídicas, por sua vez, são criadas e aplicadas pelo Estado e podem, sim, gerar sanções quando violadas, com o objetivo de garantir a ordem social e a justiça. Portanto, a moral não possui a mesma função coercitiva que o direito, e as sanções em relação à moral são sociais como reprovação ou exclusão social e não legais. 14. A norma jurídica não possui caráter de obrigatoriedade no âmbito dos direitos privados, se aplicando no direito público. Errado. A norma jurídica possui caráter de obrigatoriedade tanto no âmbito do direito público quanto no direito privado. No direito público, a norma impõe obrigações que devem ser cumpridas pelo Estado e pelos cidadãos, como no caso das leis administrativas, constitucionais e penais. No direito privado, as normas que regem relações entre particulares, como as do direito civil, também possuem caráter de obrigatoriedade, embora permitam maior autonomia das partes para regular suas relações. Assim, as normas jurídicas são obrigatórias em ambas as esferas. 15. O direito positivo é composto pelas normas criadas pelo legislador e aplicadas pelo Estado. Certo. O direito positivo é o conjunto de normas jurídicas que são criadas por meio do processo legislativo e que possuem validade dentro de um determinado território e período. Essas normas são aplicadas e interpretadas pelo Estado, com o objetivo de regular as relações sociais e garantir a ordem e a justiça. Ele é distinto do direito natural, que se baseia em princípios universais e imutáveis. O direito positivo reflete a realidade de cada sociedade, sendo dinâmico e passível de modificações conforme as necessidades sociais e políticas. 16. A interpretação das normas jurídicas pode ser feita de forma literal, ou seja, considerando apenas o texto da norma sem levar em conta o contexto social e histórico. Errado. A interpretação das normas jurídicas não deve se limitar à análise literal do texto. Embora a interpretação literal seja uma das abordagens, é fundamental considerar o contexto social, histórico, e os objetivos da norma para entender plenamente sua aplicação. A interpretação pode ser também sistemática, teleológica e evolutiva, dependendo das circunstâncias e do princípio da justiça. A aplicação restrita do texto sem considerar seu contexto pode levar a distorções na compreensão e implementação das leis. 17. A norma jurídica visa não apenas regular as relações entre os indivíduos, mas também estabelecer punições para quem descumprir a legislação. Certo. A norma jurídica tem como objetivo regular as relações entre os indivíduos, estabelecendo direitos e deveres. Além disso,
a norma também prevê sanções para aqueles que descumprirem a legislação, com o intuito de garantir o cumprimento das regras e a manutenção da ordem social. Essas punições podem variar conforme a gravidade da infração, podendo ser multas, prisões ou outras medidas legais estabelecidas no ordenamento jurídico. 18. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro determina que as leis que revogam outras leis devem ser expressas, não sendo possível a revogação tácita. Errado. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro lhe permite a revogação tácita, ou seja, uma lei pode revogar outra de forma implícita, caso haja incompatibilidade entre elas ou se a nova lei dispuser sobre o mesmo assunto de forma a contrariar a anterior. A revogação expressa ocorre quando a nova norma faz referência direta à revogação de uma anterior. No entanto, a revogação tácita é válida quando o legislador não menciona diretamente a revogação, mas sua intenção é clara devido ao conteúdo da nova lei. 19. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LIND estabelece que as normas de direito estrangeiro devem ser aplicadas no Brasil independentemente das circunstâncias. Errado. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LIND estabelece que, em regra, as normas de direito estrangeiro só se aplicam no Brasil quando não contrariem a ordem pública e os bons costumes. Ou seja, a aplicação do direito estrangeiro depende da compatibilidade com a legislação e os princípios brasileiros. As normas de direito estrangeiro podem ser aplicadas em situações específicas, como em contratos internacionais, mas sempre dentro dos limites estabelecidos pela lei brasileira. 20. A LIN trata da aplicação da legislação no tempo, estipulando que a lei nova revoga a anterior, salvo disposição em contrário. Certo. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LIN dispõe que, em regra, a lei nova revoga a anterior, salvo disposição expressa em contrário. Isso significa que, quando uma nova lei é promulgada, ela substitui a legislação anterior, a menos que a própria norma contenha uma cláusula que preserve a vigência da lei anterior ou faça exceções específicas. Essa regra busca garantir a continuidade e atualização da legislação, mas sempre respeitando as disposições explícitas que possam indicar a manutenção de normas anteriores. 21. A LIND orienta que, na aplicação das normas, deve-se observar a hierarquia entre as normas infraconstitucionais, levando em conta as disposições constitucionais. Certo. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LIND orienta que, na aplicação das normas, deve-se respeitar a hierarquia entre as normas infraconstitucionais, sempre levando em conta as disposições constitucionais. Isso significa que as normas infraconstitucionais como leis ordinárias, decretos, etc., não podem contrariar a Constituição. Em caso de conflito entre uma norma infraconstitucional e a Constituição, prevalecerá a norma constitucional, garantindo a supremacia da Constituição sobre as demais leis. 22. A LIND determina que as normas jurídicas devem ser interpretadas de acordo com a Constituição, mesmo que a norma seja infraconstitucional. Certo. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LIND estabelece que as normas jurídicas, mesmo sendo infraconstitucionais, devem ser interpretadas à luz da Constituição. Isso significa que, ao aplicar ou interpretar qualquer norma, deve-se sempre levar em consideração os princípios e as diretrizes constitucionais, garantindo que as normas infraconstitucionais não contrariem os preceitos da Constituição. Essa orientação visa assegurar a harmonia do ordenamento jurídico e a conformidade com os direitos fundamentais e demais princípios constitucionais. 23. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que as leis não poderão retroagir, salvo quando beneficiam o réu, em matéria penal. Certo. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LIND estabelece que, em regra, as leis não podem retroagir, ou seja, não se aplicam a fatos ocorridos antes de sua vigência. No entanto, há uma exceção em matéria penal: a lei pode retroagir quando beneficiar o réu. Isso significa que, se uma nova lei penal for mais favorável ao acusado, ela poderá ser aplicada a fatos anteriores, mesmo que esses tenham ocorrido antes da sua promulgação, conforme o princípio da retroatividade benéfica. 24.
A LIND não se aplica às normas infraconstitucionais, tratando apenas das normas constitucionais. Errado. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LIND se aplica tanto às normas constitucionais quanto às normas infraconstitucionais. Ela trata da aplicação, interpretação e integração das normas jurídicas em geral, independentemente de serem constitucionais ou infraconstitucionais. A LIND orienta como as normas devem ser aplicadas no tempo, no espaço e aos diferentes casos, estabelecendo princípios gerais para a interpretação das leis no Brasil. Portanto, sua aplicação abrange o ordenamento jurídico como um todo, incluindo normas infraconstitucionais. 25. A LIND determina que, ao interpretar uma norma, deve-se considerar o contexto social, econômico e cultural da época em que a norma foi criada. Certo. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LIND orienta que, ao interpretar uma norma, deve-se considerar o contexto social, econômico e cultural da época em que a norma foi criada. Essa abordagem busca garantir que a interpretação das normas seja mais adequada à realidade e aos valores da sociedade no momento em que a lei foi promulgada, respeitando suas intenções e o alcance dos seus objetivos. A consideração desse contexto também facilita a aplicação das normas de maneira justa e conforme as necessidades da sociedade. 26. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro determina que, caso haja omissão na norma, deve-se aplicar parte dos princípios gerais de direito. Errado. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LIND determina que, em caso de omissão na norma, deve-se aplicar os princípios gerais de direito, e não apenas parte deles. Esses princípios são fundamentais para a interpretação e a aplicação das normas, preenchendo lacunas e orientando o aplicador da lei na busca por uma solução justa. O uso dos princípios gerais de direito é uma forma de garantir que o ordenamento jurídico funcione de maneira harmônica e eficiente, mesmo quando a norma não trata diretamente de uma situação específica. 27. A LIND autoriza a retroatividade das normas legais, mesmo quando isso implique em prejudicar situações já consolidadas, salvo exceções previstas em lei. Errado. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LIND estabelece que, em regra, as normas não podem retroagir, ou seja, não podem afetar situações já consolidadas. No entanto, há exceções, como no caso das normas penais mais benéficas ao réu, que podem retroagir para beneficiar o acusado. A retroatividade de uma norma que prejudique situações já consolidadas, sem previsão legal expressa, não é permitida pela LIND, respeitando o princípio da segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais e jurídicas. 28. De acordo com a LIND, as normas do direito internacional são aplicadas no Brasil de acordo com a reciprocidade, salvo disposição em contrário. Certo. De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LIND, as normas do direito internacional são aplicadas no Brasil com base no princípio da reciprocidade, salvo disposição em contrário. Isso significa que, para que as normas internacionais tenham aplicação no Brasil, deve haver uma prática recíproca entre os países envolvidos, ou seja, se um país aplica a norma internacional, o Brasil também o fará, a menos que uma disposição específica da lei brasileira ou de tratado internacional indique o contrário. 29. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro permite a revogação implícita de leis quando não há uma lei nova que regula de forma abrangente a matéria da norma anterior. Errado. A revogação implícita de uma norma ocorre quando uma nova lei regula de forma abrangente a matéria da norma anterior, ou seja, a nova norma substitui a antiga devido à sua abrangência ou ao seu conteúdo. No entanto, a revogação implícita não ocorre quando não há uma nova lei que trate do mesmo assunto de maneira abrangente. A revogação implícita, portanto, está vinculada à criação de uma nova norma que substitui ou contraria a norma anterior, e não à falta de uma nova lei. 30. A LIND estabelece que a validade de uma norma jurídica não pode ser questionada pela sua natureza, sendo a sua aplicação determinada pelo poder público e pela interpretação judicial. Certo. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LIND estabelece que a validade de uma norma jurídica não pode ser questionada pela sua natureza, ou seja,
uma norma é válida a partir do momento em que é criada e promulgada de acordo com os requisitos legais. Sua aplicação é determinada pelo poder público, por meio de sua execução e fiscalização, e pela interpretação judicial, que é responsável por aplicar a norma aos casos concretos, garantindo que seja observada de acordo com os princípios e valores do ordenamento jurídico.